Amados, eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela tua presença neste lugar, e quero fazer aqui uma declaração sobre a tua vida. Você não sairá daqui desse lugar da mesma forma da qual você entrou. No poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, tenho certeza que o Senhor falará poderosamente contigo nessa noite. A noite de um culto no qual nós teremos um momento especial. E tenho certeza que Deus está nesse negócio, porque Ele tem nos conduzido, tem nos fortalecido e nos direcionado. Amém, amados? Todos acharam? No livro de 1 Reis, capítulo 19, no verso 19 ao 21, diz assim a palavra de Deus: Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, sobre Eliseu. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, Senhor amado, do qual o Senhor preparou para que aqui nós estivéssemos, ó Pai, para sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor, ministrado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor, neste lugar, tem total liberdade, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem manda, Pai amado. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, alcança a cada coração, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra toda a barreira, caia por terra toda a dificuldade, todo o medo, todo o temor, Senhor, toda a insegurança, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, porque a Tua palavra é pão para a nossa alma, Senhor, a Tua palavra é bálsamo que cura, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, opera em nosso meio através da Tua palavra, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amados, o tema que eu dei aqui para esse sermão é marcas de um chamado. E aqui, o trecho que nós lemos aqui, fala do chamado de Eliseu, né? Elias estava encerrando o seu ministério profético, e Deus ordenou a Elias que preparasse a Eliseu, ordenasse a Eliseu, colocasse Eliseu em meio ao chamado profético. Deus tinha um propósito na vida de Eliseu. Deus tinha um chamado para a vida de Eliseu. Deus tem um chamado para cada um que aqui está. Você sabia? Você também é um chamado de Deus. Você é alguém do qual Ele separou. E Ele tem um propósito. Todos aqueles que Ele chamou, Ele prepara. Amados, eu costumo dizer aí aos meus obreiros que Deus, para preparar um obreiro, vai tempo para Ele moldar um obreiro, para Ele preparar esse obreiro, vai muito tempo. Nós sempre colocamos diante de Deus: Senhor, eu quero ser um vaso novo em Tuas mãos. Quebra esse vaso velho e faz um vaso novo. Tenho certeza que você tem orado assim ou não? Se não tem orado, deveria ter começado a orar assim. Senhor, quebra esse vaso velho, Senhor, e faz um vaso novo. Um vaso para o louvor do Teu nome, um vaso para a glória do Teu nome, um vaso para que através desse vaso o Teu nome seja glorificado e todos saibam que Tu és Senhor. Vaso novo. Deus nos chamou com um propósito. E para cada um que aqui está, Ele tem um propósito.
Não se espante com isso não. Não se assuste com isso não. Porque isso é uma realidade. Ele te chamou para fazer a diferença em algum lugar. Ele te chamou para fazer a diferença na tua casa, no meio que você trabalha, no meio do seu convívio, na faculdade, entre os teus amigos. Você deve fazer a diferença, porque foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para dar bons frutos, e frutos que permaneçam. E Ele continua até os dias de hoje, buscando verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. E Ele viu isso em Eliseu. Ele já tinha visto isso em Elias, e agora via também em Eliseu. Ele tinha um propósito, por isso ele manda Elias chamar Eliseu. E Eliseu, quando Elias o vê, ele está lá com as juntas de boi, junto com o teu pai, no meio da sua fazenda, lá no campo de agricultura. Eles estavam lá na junta. Você conhece junta de boi? Umas peças que coloca, peças de madeira que coloca no boi, o boi vai rasgando a terra. E o homem vai puxando o boi, direcionando o boi. E tem ali várias juntas. Tinha 12 juntas de boi naquele momento. E os dois, o pai e o filho, estavam lá, arando a terra. E Elias, o profeta, ele passa e vê Eliseu. Ele passa por Eliseu, tira a sua capa e joga sobre Eliseu. E anda, e continua andando. Eliseu sai correndo atrás de Elias. Fala: Senhor, deixe que eu vá beijar os meus pais, e depois eu te sigo. Vai. Elias diz a Eliseu: vai, beija teu pai, beija tua mãe, se despede deles, e me segue. E Eliseu vai lá, beija o pai, beija o papai, beija a mamãe, beija os cachorrinhos, beija o papagaio, beija todo mundo lá, amados. Porque era um momento de diferença na vida dele. Era o momento dele. Ali começava o seu ministério. E Eliseu toma algumas atitudes. E nesse momento, não satisfeito somente em beijar o papai e a mamãe, Eliseu também toma uma outra atitude. Ele pega aquela canga do boi, aqueles arados ali, taca fogo e mata os bois. Olha só, mata os bois, assa com aquelas madeiras, e depois come com todo mundo, faz um churrascão. Comemorou o seu chamado, estava comemorando o seu chamado. Matou, pegou aquelas juntas de boi, matou os bois, e com aquela junta fez um fogaréu lá, fez uns carvão, e manjaram aqueles boi. Depois ele correu atrás de Elias. E depois diz a palavra de Deus que ele o servia. Ele servia ao ministério de Elias. Eliseu foi chamado. Eu aqui, amados, quero tirar algumas lições aqui, que eu aprendo com Eliseu. Né? Algumas lições aí, algumas marcas para um que é verdadeiro chamado, para um homem e para uma mulher que verdadeiramente ouve o chamado de Deus sobre a tua vida. Amados, todos nós temos um chamado de Deus, mas nós temos que estar sintonizados com o Espírito Santo de Deus. Ele vai colocar coisas no teu coração que você vai duvidar. Você é louco? Não, isso não veio de Deus. Não, que isso? Deixar meu trabalho? Não, eu tenho família para sustentar. Matar os meus bois? O Espírito Santo, quando ele tem um chamado sobre o indivíduo, ele começa a colocar algumas coisas no teu coração que já não bate mais com os teus conceitos, já não bate mais com aquilo que você almejava. Começa a ter algumas mudanças na vida do homem, da mulher que ouve o seu chamado. Há muitos anos atrás, Deus havia me colocado no coração, e eu tinha visões de estar pregando o Evangelho, mas no deserto, acho que para os bodes, para os cabritos. Lembra aquele pastor, como aquele pastor que veio aqui, como é o nome dele? Está com o pé quebrado lá, Bernabé? O Judásio. Mais ou menos para aquelas condições, naquelas terras áridas lá. Deus me dava algumas visões naquela direção. Eu falava comigo mesmo: não, isso é de Deus,
Isso é loucura. Eu nunca fui para aqueles lados. Mas nem para as praias daquele lugar não fui, quanto mais para Caatinga. E o tempo passou. E o tempo passou. Hoje eu consigo deslumbrar, desvendar essa visão. Deus tem propósito, amados. Ele envia você por terras áridas. Ele vai te enviar por terra seca. Seca da sua palavra. Seca da água do Espírito Santo de Deus. É para lá que Ele vai te enviar. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho só tem macumbeiro. É lá que Ele vai te enviar. Ah, mas lá tem um pessoal que boca dura, fala palavrão, fala não sei o quê, faz não sei o quê. É lá que Ele vai te enviar. Estarmos sensíveis à voz de Deus. Marcas de um chamado. Amados, eu aprendo com Eliseu que Deus só chama quem trabalha. Só quem trabalha. Se você correr a Bíblia toda, homens que foram chamados para o ministério, homens que foram separados para o ministério, eles não estavam no berço esplêndido, não. Eles não estavam deitados numa rede, uma rede preguiçosa. Tem uma música que fala uma rede preguiçosa para deitar. Ele não estava na beira da praia. Não. Deus separa homens dos quais eles trabalham. Ele chama homens que estão trabalhando. Homens que produzem, homens dos quais ele vê produção. Horas. Por que isso? É natural, meu querido. Porque se eu não trabalho naquilo que eu ganho, se eu já não tenho preguiça, se eu já não tenho vontade, se eu já não tenho disposição, se eu não me disponibilizo a fazer aquilo que eu ganho, que eu sou beneficiado monetariamente, quanto mais eu vou trabalhar para não ganhar nada. Porque o ministério não oferece muita coisa não, mas trabalhar para Deus. Sabia que os levitas eram a única tribo que não tinha direito à terra. Não tinha direito a nada, aliás. Tinha direito a trabalhar. Quando não havia no templo, eles que montavam e desmontavam as barracas. Os levitas hoje só cantam e tocam, aleluia. Isso, glória a Deus por isso. Mas naquela época tinha que desmontar a barraca, amados. Deus levantava a nuvem, o povo tinha que levantar o barraco também. Amados, e era grande o negócio, era pesado. Tinha milhares de levitas, cada um com a sua função. Mas eles não tinham propriedade nenhuma. Era a única das 12 tribos de Israel, era a única tribo que não tinha direito a nada. Comiam e eram dependentes do Senhor Deus. Eles eram dependentes de Deus, amados. Se Deus fazia com que a terra produzisse, o povo dizimava no templo. Então eles eram alimentados. Os levitas eram alimentados. Porque o povo dizimava, era trigo, milho, boi, cabrito, vaca, galinha, pato. Esse era o dízimo. Não tinha dinheiro naquele tempo. Então eles dependiam, amados. Se Deus mandava a terra, que a terra ficasse boa e produzisse, os levitas comiam. Deus não chama quem não trabalha. Ele só chama quem produz, quem está produzindo. Eliseu, o que ele estava fazendo? Pescando. Pastor adora pescar. Quando não dá tempo. Mas, amados, Deus só chama quem trabalha, quem está trabalhando, quem está com a mão no arado. Eliseu estava trabalhando com o pai dele. Eliseu estava lá, puxando os bois com o arado, preparando a terra para plantar, para cultivar. Estava trabalhando. Vai lá, chama meu servo. Ele vai trabalhar para mim. Ele vai saber o que é padecer contra os aguilhões. É assim que Deus faz. Amados, é lutar contra aquilo que nós nem almejávamos, nem pensávamos. Mas Ele só chama homens que trabalhavam. Olha o que diz aí o versículo 19, do verso A. Partiu, pois, Elias dali, achou a Eliseu, filho de Safate,
que andava jogando bola, que andava jogando pimbolim, sei lá o quê. Não, que andava lavrando com 12 juntas de boi. Estava trabalhando. E é assim que Deus faz. Chama homens e mulheres que estão trabalhando. Vocês lembram do Gideão? O que ele estava fazendo no lagar? Quando o anjo do Senhor apareceu, o que ele estava fazendo? Malhando o trigo. Estava lá, ó. Porque os amalequitas iam roubar o que ele tinha. Iam levar toda a produção. E ele malhava o trigo. E o anjo do Senhor diz: eis aí, varão valoroso, varão produtivo, varão que trabalha, aleluia. Tem gente que está trabalhando, Jesus, vida, dia, azar. Ninguém merece o trabalho que eu tenho. Ninguém merece. Não, amado, Deus está observando o que você anda fazendo. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. E Ele te visita. Lá você está trabalhando, Ele está te contemplando. Servo valoroso, homem trabalhador. Tenho alegria no que Ele faz. Tenho alegria. Ele me traz alegria. Amados, quando Jesus chamou a Levi, Mateus, quando Ele chamou esse homem para o ministério, o que Mateus estava fazendo? Estava lá na mesa da coletoria, recebendo impostos. Ele era fiscal da Receita Federal, que era Roma, nos seus dias. Ele era um coletor de impostos, e ganhava bem, amados, porque eles tinham uma participação em tudo que eles arrecadavam, ganhava bem. Quando Jesus passa para ele, segue-me, o que ele faz? Peraí, não, ele não sabe o que está falando. Jesus não sabe o que está falando, ele não conhece a minha vida. Ele não sabe o salário que eu tenho, ele não sabe o emprego que eu tenho. Que isso? Foi isso que ele fez? Mateus fez? Não, a palavra de Deus diz que ele pulou a mesa para seguir Jesus. Deu um pulo, deu um salto. Ele não titubeou, ele não pensou, ele não voltou atrás. Não, ele deu um salto. Eis-me aqui, Senhor, vou contigo. E ele seguia Jesus. Deixou o trabalho dele. André e Pedro, os dois irmãos, tinham uma empresa de pescaria, de pescados. Eles pescavam, tinha um barco no qual eles pescavam. Quando Jesus passa por ele, segue-me, vou fazer de você pescadores de homens. O que eles fizeram? Eu vou ver aí, preciso levantar alguém no meu lugar. Não, eles largaram as redes, largaram tudo e correram atrás de Jesus. Eu percebo, amado, eu aprendo com esse texto que Deus chama quem trabalha, e quem produz, pessoas que são quietas, pessoas que não trabalham, pessoas que estão acomodadas. Deus não chama, não. Ele quer homens e mulheres produtivos. Seja produtivo também. Não só no mundo secular, mas no mundo espiritual também. Ganhe almas para o Senhor, trabalhe para o Senhor, não fique medindo os seus esforços, não, porque foi Ele quem tudo te deu. Veio da mão dEle tudo que você tem, veio da mão dEle tudo que você possui, veio da mão dEle tudo que você faz. Não foi o que nós lemos? Lá em 1 Crônicas 19, ou 29? Tudo veio do Senhor. Deus só chama quem trabalha. Que eu aprendo com esse texto. Segundo lugar, amado, Ele sempre nos dá um sinal. Homens e mulheres que sabem o seu chamado, conhecem o seu chamado, Ele sempre dá um sinal. Ele sempre dá um sinal. E não é um sinal assim, não, vou dar um sonho. Não, você vai ficar assim meio duvidoso, Não, Ele dá sempre o sinal. E o sinal do Senhor, Ele é certeiro. Inclusive, amados, como diz lá no verso 19, na parte B, Elias passou por Eliseu, e lançou o seu manto sobre ele. Ele só lançou o manto. E Eliseu, captei a tua mensagem ao mestre. Não foi? Entendi. Manto é sinônimo de autoridade. Eu estou passando sobre você, estou transferindo sobre você a autoridade. Manto é autoridade naqueles dias. E Eliseu captou a ideia. Ele recebeu um sinal de Deus e ele saiu correndo. Elias nem falou nada com ele, ele saiu correndo. Deus também, amado, Ele vai mandar um sinal.
Ele vai revelar alguma coisa para a tua vida. Mas o que, pastor? Que você tenha como base a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Colossenses, capítulo 3 de Colossenses, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecido. Amado, Gideão, o anjo esteve lá, falou com Gideão. Gideão, você é um homem valoroso, e eu vou te levantar para que você lute contra essa nação que anda roubando Israel, que anda saqueando Israel. Gideão fica esperto. Epa, o que ele está querendo dizer com isso? Ele faz um teste. Eu vou colocar uma manta de lã sobre o carvalho. Vou colocar uma manta de lã. Durante a noite, o orvalho que cair não vai molhar a lã, vai molhar tudo que está em volta. E só a lã não vai molhar. E o Senhor confirmou. De manhã estava tudo molhado o terreno. A terra estava toda molhada pelo orvalho. Somente aquela lã estava seca. E mesmo assim, ele pensou cá com ele: eu vou fazer diferente. Senhor, dia seguinte, o Senhor molha só a lã e não molha a terra pelo orvalho. E diz que ele, no dia seguinte, foi lá, estava tudo molhado, não, estava tudo seco ao redor da manta de lã. Ele pega a lã e torce, estava cheia de água, cheia da água do orvalho. Confirmação de Deus. Que seja a paz no vosso coração que venha decidir. Amados, Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai trazer nada, não vai direcionar nada, e nem levar você a fazer nada que não traga paz ao teu coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ele é que direciona essa paz que eu sinto em minha alma. Diz o louvor: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma, e assim vai. A paz de Deus, Ele é o árbitro do nosso coração. Se o Senhor mandar você fazer alguma coisa, direcionar você a fazer alguma coisa, e você tiver paz no teu coração, faça. Faça porque é a vontade dEle. Outra palavra que você possa se basear nela também, em 1 Coríntios 14, 33, é o sinal de Deus. Porque Deus não é Deus de confusão. Se Deus coloca um propósito na tua vida, te chama para você ser um missionário, você já é casado, e Deus coloca no teu coração, você vai lá para a África, perto dos leões, perto dos africanos, aguentar os negão lá, é bravo. Amados, se não houver concordância entre os dois, não é de Deus. Não é de Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Esta igreja, amados, para assumir ela, eu titubeei. Eu pensei que não era para mim assumir essa igreja. Mas, de repente, o Senhor confirmou no meu coração. Falei: agora você precisa falar com a minha esposa. Fala com ela. Que a mim o Senhor já convenceu, aleluia. Agora o Senhor convence ela. E eu vejo a transformação que Deus fez no coração dela. Hoje ela é mais zelosa que o pastor na igreja. Ela que pega no pé do pastor. Graças a Deus por isso. Deus não é Deus de confusão. Ele não vai direcionar você num propósito se não existe acordo, se não está tudo bem. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Este é o sinal. São os sinais de Deus. Uma, paz no teu coração. Duas, tem confusão, tem encrenca no meio, não é de Deus. Amém, amados? Você captou? Amados, marca-te um chamado.
uma atitude radical. As marcas de um chamado, ela se identifica por uma atitude radical. Olha o que Eliseu fez. Então deixou os bois e correu após Elias. Ele deixou de lado ali o trabalho que ele estava fazendo, largou tudo para correr atrás de Elias, para correr atrás do seu chamado. Abandonou tudo. Atitude radical. Amados, e tomar uma atitude radical não é fácil não, amados. Sabe por quê? Porque muitos vão te chamar você de louco. Muitos vão dizer que você, você está fanático. Você agora virou fanático. Lembram de Abraão? Chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, através de um sonho, Abraão, deixa toda a sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Loucura. Loucura. O chamado de Deus muitas vezes parece aparentemente loucura. Ele deixar toda a sua família, largar tudo para trás e ir para um deserto, para um lugar do qual Deus ainda iria mostrar a ele. Loucura. Uma marca de um chamado muitas vezes faz com que nós sejamos chamados de loucos, desequilibrados. Lembra de Noé? O homem que foi chamado por Deus, Deus viu graça sobre a vida de Noé. Deus vê graça sobre a tua vida também, meu amado. Ele vê graça, Ele olha para você e se compadece de você. Ele vê graça sobre você. E Ele tinha uma missão para Noé. Durante 120 anos, Ele pregou, e ninguém se converteu, somente a família. Glória a Deus. Às vezes nem a família a gente consegue converter, não é? Mas levaram 120 anos, e ele anunciava: Deus vai mandar chuva, o juízo de Deus vem, através de chuva. O que é isso? O que é chuva? Nós também pregamos: Jesus está voltando, Jesus está chegando, Ele quer salvar, Ele quer te libertar. E as pessoas não compreendem, não entendem muitas vezes o que estamos falando. Eu percebo, amado, uma marca da vida de um homem que tem um chamado de Deus, ele toma atitudes radicais. Muitas vezes não é compreendido por aqueles que estão ao seu redor. Outra coisa, amado, outra marca desse chamado, também fala de relacionamento. Deus não chama um Zé Ninguém. Deus não chama alguém que não conhece nada, que não sabe de nada, que está lá jogado ao relento. Não. Deus chama homens e mulheres que têm relacionamento. Olha o que Eliseu faz. Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Família. Amado, se Deus tem um propósito na tua vida, se você tem um ministério do qual Deus tem para cumprir na sua vida, sabe de onde que Ele vai tirar você? Sabe de onde que Ele vai te levantar? É do meio do povo de Deus. É do meio da igreja. Não é de um lugar qualquer, não. Não é lá do meio do deserto, lá do meio da rua, não. Ele vai trazer para o seio da igreja, vai trazer para o seio da família de Deus. Aí sim Ele vai te preparar e te enviar. É assim que Deus trabalha. Com pessoas que têm relacionamento, pessoas que têm convívio. Elias viu isso na vida de Eliseu. E por último lugar, meus amados, eu aprendo que quem tem a marca, chamado de Deus, ele tem que romper com algumas coisas. Tem que romper com algumas coisas. Está lá no verso 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes. Rompimento. Ele rompeu com tudo o que tinha. Ele rompeu com tudo o que o prendia. Ele rompeu com tudo o que o impedia de fazer cumprir o seu chamado. Rompimento. Sabe quando Deus vai te chamar? Sabe quando Deus vai te tomar nas mãos dele para fazer a obra dele? Quando você se desligar de algumas manias,
algumas coisas que te prendem, algumas amizades que te prendem, alguns negócios que te prendem. Somente quando houver um rompimento, aí sim você está preparado, você estará apto a cumprir o chamado e o propósito do qual Deus tem para a tua vida. Porque enquanto, amado, nós estivermos ligados às más companhias, enquanto nós estivermos ligados aos maus negócios, enquanto nós estivermos ligados àquilo que não agrada a Deus, enquanto nós não rompermos todas essas coisas, certamente você não estará preparado para ouvir o chamado de Deus. Deus tem propósito na tua vida, meu querido. Deus tem um chamado para você também. Não sei quanto tempo pode levar, mas te prepara, te prepara. Em primeiro lugar, meu amado, rompa, quebra os vínculos com aquilo que te prende, com aquilo que te atrapalha, com aquilo que rouba a tua comunhão para com Deus. Somente assim, certamente Deus o tomará nas tuas mãos, para que você venha cumprir o teu chamado para com Deus. Amém, igreja? Essa é a visão de Deus. E eu tomo como base sobre a vida de Eliseu, chamado de Eliseu. Esse homem abandonou tudo, largou tudo, rompeu com tudo, para seguir o chamado, a voz de Deus. Assim como muitos homens assim o fizeram. Paulo, quando recebe o chamado de Deus, quando ele ouve o chamado de Deus, quando ele entende o chamado de Deus, ele rompe com tudo. Ele deixa tudo para trás, para seguir a voz daquele que o chamou, para ser obediente à voz daquele que o chamou. Rompimento. Se tem alguma coisa que atrapalhe a tua comunhão com Deus, se tem alguma coisa que rouba ou retarda o projeto de Deus sobre a tua vida, é momento de romper. É momento de você quebrar os grilhões. É momento de você soltar esta corda que te prende, esta corda que te arrasta, esta corda que te puxa para trás e impede que você vá para frente. Rompimento. Deus certamente honrará a tua atitude. E não espere que Deus honrará a tua atitude derramando sobre você pétalas, derramando sobre você. Não. A luta continua, a luta é árdua. O trabalho no ministério é árdua. E eu louvo a Deus, amados, porque Deus, o mesmo Deus que operou no passado, que chama homens e mulheres para pegar a mão no arado, é o mesmo Deus de hoje, que continua a chamar homens e mulheres, separar homens e mulheres para o seu santo ministério. Esse é o mesmo Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, na igreja de Antioquia, quando Paulo e Barnabé são enviados pelo Espírito Santo de Deus, eles são separados da onde? Da igreja. Quem os enviou? Eles estavam no meio da onde? Da igreja de Antioquia. Eles são enviados a pregar o Evangelho. E esse mesmo Deus continua a operar nos nossos dias. Esse mesmo Deus continua a levantar homens e mulheres dispostos a fazer a vontade dEle. Homens e mulheres corajosos, ousados, porque precisa ter coragem. Precisa ser ousado no Espírito Santo de Deus, para aceitar muitas vezes os propósitos dos quais Deus coloca nos nossos corações. Esse culto, eu quero que esse culto seja um culto de agradecimento, de louvor a Deus, porque Ele ainda continua a operar e a levantar homens e mulheres em nosso meio para o seu propósito, para o seu santo propósito. Os irmãos sabem que Davi e a Cris, Deus tem colocado no coração deles essa loucura, porque nós somos chamados loucos mesmo, loucos por causa da cruz de Cristo.
E Deus tem levantado, tem colocado no coração desses dois jovens, e não é de hoje. Eu os conheço já há um bom tempo, 6, 7 anos, 8 anos. Eu os conheço, e sempre a gente via essa chama ardente, o chamado a arder em seu coração. Passaram-se tanto tempo, momentos precipitados, mas eu acredito que hoje chegou esse momento. Chegou esta hora. Deus colocou o propósito no coração deles, está fazendo missões. E eu louvo a Deus por esta igreja, que também comprou, absorveu, abraçou essa ideia maluca, que muitas vezes, muitos podem assim pensar. Eles vão estar sendo enviados lá para as Caatingas da Bahia. Loucura, não é não? Você tem coragem? Deixar o conforto da tua casa, conforto familiar, o teu trabalho, foi tudo isso que Eliseu fez, ou não? Não foi o que nós lemos? Ele abriu mão de tudo. Eliseu abriu mão de tudo. Loucura. Mas eu louvo a Deus por esta igreja, que abraçou essa visão, abraçou essa ideia. Alguns meses atrás, eu fiz um propósito com Deus, fiz um propósito também com Ele. Eu não vou enviar ninguém. Quem envia é a igreja. E foi lançada uma proposta para a igreja. E a igreja abraçou a ideia. Até eu fiquei até admirado pela maneira da qual a igreja abraçou essa ideia. Porque a responsabilidade, amado, de enviar um missionário para o campo, não é do pastor somente. É da igreja. Amém, amados? Amém. São duas pessoas, dois irmãos teus, pessoa do vosso convívio, que você jogou, você lançou, você entendeu que era a vontade de Deus, você entendeu que era o propósito de Deus, e nós estamos enviando eles para lá. Daqui a 2, 3 meses, a gente esquece deles, e eles estão lá. Agora é Deus que garante, agora é Deus que sustenta, é Deus quem cuida. É isso? Não. A igreja é responsável pelos seus missionários, porque foram homens selecionados por Deus, mulheres selecionadas por Deus para este fim, para esse propósito. E Ele espera de você que você honre a visão da qual Ele nos deu, através das suas atitudes. Missões, amados, se faz de 3 maneiras: com os pés daqueles que vão, que são enviados, com os joelhos daqueles que dobram e oram e intercedem por eles. Com os joelhos também se faz missões. Também se... Ai, Jesus. Mas missões também se faz com as mãos, amado, abençoando monetariamente quem está no campo. Então, missões se faz com os pés de quem vai, com os joelhos de quem ora e com as mãos daquele que oferta. Se você não pode contribuir de uma forma, contribua de outra, mas você tenha em mente, você é responsável pelos missionários que esta igreja está enviando e dos quais ainda ela enviará. Eu não sei, Deus tem dado essa visão, amados, de nós abrimos aí o campo aí. Eu não sei como que vai ser, por onde vai ser, mas vai ser, porque a vontade é dele. Eu sei que a vontade é dele, porque a vontade dele é que aconteça, que nós pregamos o evangelho. Então, mas será que é de Deus mandar isso? Não, uma que é bíblico, e duas, nós estamos dentro da vontade dele, dentro da visão de Deus. Amém, amados? Eu queria chamar aqui o Davi e a Cris, quero chamar aqui à frente. Quero chamar aqui o Rodrigo. Por favor, Rodrigo.
Subam cá. Hoje, vocês estão consagrando o Davi e a Cris como missionários da Igreja Batista Brilho Celeste. Nós temos aqui a missionária Betânia. Vocês conhecem a missionária Betânia? Nós temos a missionária Betânia, né, que é missionária local. O trabalho missionário dela é local. Ela trabalha com os da nossa casa, os da nossa circunvizinhança, né? É uma missão tribal, né? Não é transcultural, mas é tribal. Nossa região. Davi e Cris são missionários aí dos quais nós estamos enviando para outras terras, de outros campos. Mas porque foi o Senhor quem mandou. Foi o Senhor que os separou. Não foi o pastor Fantini. Eu tenho certeza que não fui eu. Eu tenho certeza que foi o Senhor que os separou para esse ministério. Rodrigo, por favor, vem aqui. O Rodrigo queria, por favor. Ele é amigo, já de muitos anos também, desse casal. E eu tenho certeza que também tem uma palavra para abençoá-los, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade. Graças e paz, irmãos. Graças e paz, Davi, Cris. Fiquei muito feliz. Na quinta-feira recebi uma mensagem do Davi me convidando para essa ocasião. E, de imediato, várias lembranças surgiram e vieram à minha mente. Nós passamos um período muito especial juntos aqui nessa igreja, juntamente com outros irmãos também. Mas um episódio em específico que ficou latente, assim, e que, nesse dia que ele mandou a mensagem, veio à tona, né? Eu me lembrei de uma vigília que nós estávamos aqui, nós tínhamos uma vigília em que os jovens participavam, né? E que naquela vigília, Deus ele falou nitidamente conosco, que daquele lugar onde nós estaríamos, sairiam missionários, pastores, líderes de ministérios e muitos irmãos que seriam abençoados. E eu tenho visto isso acontecer, através da vida do Davi, da Cris, do Denis e de tantos outros irmãos que têm liderado ministérios, que estavam conosco e que têm permanecido firmes na presença do Senhor. Eu queria deixar um versículo, um trecho bíblico que está em 1 Crônicas, no capítulo 14, versículo de número 8. 1 Crônicas 14, 8. Diz assim: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E assim o lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de Deus, que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Amém? Irmãos, esse trecho ele tem algumas semelhanças com esse casal. Não apenas no nome, aqui se refere a Davi, e nós estamos nos referindo também a Davi. Outra semelhança é que, do período em que Davi foi ungido por Samuel como rei de Israel, até este período em que, de fato,
ele assume o reinado de Israel, muitos anos se passaram. E aquela expectativa que se mantinha acesa, a chama que se mantinha acesa no coração de Davi, de que um dia ele iria reinar, de que um dia ele iria liderar, de que um dia a vez dele iria chegar. E também a expectativa de todos, pastor, que cercavam Davi com relação à liderança dele e com relação ao reinado dele. Assim também para com esse casal. Quantos anos o pastor se referiu desde que a primeira chama se acendeu no coração deles, voltadas para missões e para a obra ministerial? Até hoje, quando estaremos fazendo essa oração para o envio deles. E a expectativa não só de vocês, mas nossa, como irmãos que amamos vocês e de toda a igreja que também os envia. Um conselho que está aqui nesse trecho que nós lemos é que diante desse momento tão importante e tão ímpar na vida de Davi, ele parou para escutar a voz de Deus. Senhor, devo atacar? A estratégia de Deus, ataque. Na segunda vez, Senhor, devo atacar? Ataque, mas não vá pela frente. Dê a volta por trás. E quando você escutar a voz, aí saia para o ataque. Davi e Cris, escutem a voz do Senhor no campo missionário. Ele dará a estratégia adequada para a batalha que vocês irão batalhar. Vocês irão combater o bom combate. É bom, mas é combate. E a estratégia vem de Deus. Escutem a voz de Deus. E quando nós falamos escutar a voz de Deus, é com a mão aqui. A voz de Deus não se escuta com esses ouvidos. Nós escutamos a voz de Deus com o coração. Também não escutamos com a mente. A mente desce ao coração. E nós sentimos aqui, no coração e no coração. Que o Senhor possa abençoá-los. Eu gostaria de deixar essa mensagem como uma mensagem para esse período que vocês estão passando e irão passar a partir de agora. Amém? Pastor, obrigado. Eu queria chamar aqui a irmã Betânia, todos os diáconos e todas as diaconisas também venham aqui à frente, por favor. O André, com alguém, tira essas coisas daqui, o púlpito daqui, por favor. Cris, e venha para aqui, para o centro. O corpo de obreiros, ou obreiros não, o corpo diaconal, diaconisas, por favor, venham à frente, que cabe a nós a responsabilidade. Amados, é um momento especial, é um momento do qual nós vamos estar aí rompendo as barreiras espirituais. Nós vamos estar adentrando, nós já estamos nessa esfera de adoração, essa esfera espiritual. Mas esse momento do qual nós vamos consagrar o Davi e a Cris como missionários da Igreja Batista Bíblia Celeste. Nós vamos orar por eles, nós vamos impor a mão sobre eles, como nós aprendemos aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né, onde foram impostos as mãos sobre Barnabé e Paulo, né, enviando-os assim a missões, né. Então, eu gostaria que vocês se colocassem de joelho. A irmã Betânia vai estar aí, não sei se quer trazer uma palavra, mas orando por ele, e nós, os diáconos, estarão aí orando, intercedendo por eles, e eu e a pastora os consagraremos para o ministério missionário. Amém? Graça e paz, irmãos, amém? As coisas de Deus, para nós, humanos, é loucura. É loucura mesmo, porque olha o que Deus faz. Pega uma baiana e traz para fazer a obra dele em São Paulo. Pega 2 paulistas e manda para a Bahia. Vai entender o trabalhar de Deus, né? Sabes tu como Deus opera? As loucuras de Deus. Cris e Davi. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, vocês conhecem muito bem, verso 7. O apóstolo Paulo estava preso e ele mandou, né, uma instrução. Mesmo ele preso, ele instruía
a Timóteo. Era considerado seu filho. E ele diz: olha, Timóteo, não temas, porque eu não dei para vocês, ele diz, porque o Senhor não nos deu espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, domínio próprio, temperança. Então vai ter momentos que vocês vão se angustiar, vai ter momentos de dificuldade, vai ter momento que vocês vão chorar porque vai sentir falta dos seus familiares, vai ter momentos muito difíceis, onde vocês vão ligar para os pastores, para aqueles que é mais chegado, e dizer: ore por nós, porque está sendo difícil. E quando isso acontecer, lembre-se que nós vamos estar orando por vocês. E lembre-se dessa palavra que o Senhor ministrou ao coração de Paulo e Paulo transmitiu para Timóteo. Eu não vos dei espírito de medo, nem de covardia, mas de poder, poder de Deus. Lembre-se do momento que vai acontecer daqui a uns instantes, que vocês vão receber poder e autoridade do Senhor para esta missão através das mãos dos ungidos do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, igreja. Se coloquem de pé. Os obreiros estendem suas mãos sem mancha, sem mácula. Deus. Eu gostaria de chamar os pais aqui no altar. Amém? Davi, Ana. Este é o momento. Os pais da Cris já estão também juntos. Cristina, glória a Deus. Agora oremos. Agora está completo. Amém. Fique aqui, pai, atrás deles. A oração de um pai, de uma mãe, é algo tremendo na vida de um filho. Era lindo, estou me arrepiando toda, porque a presença de Deus está aqui. Paulo dizia para Timóteo: meu filhinho, estenda tuas mãos, pai. Pai, o Senhor que é o Pai de todos os pais. O Senhor que é o Deus de todos os deuses. O Senhor que é o soberano, todo-poderoso. E nós temos certeza, a convicção do chamado dos teus filhos. Senhor, eles renunciaram tudo. Eles estão renunciando o conforto, eles estão renunciando a família, eles estão renunciando às suas próprias vidas para fazer a tua vontade. Senhor, nós sabemos também que neste momento Satanás e seu inferno inteiro está se levantando, Senhor, para atacar os teus filhos, mas nós sabemos que o exército todo-poderoso, o exército do Jeová todo-poderoso, o nosso Deus que nunca perdeu uma batalha, o nosso general de guerra, ele manda milícia, patentes, guerreiros, anjos guerreiros em vosso favor, e ele quebra todo o arco, toda lança em nome de Jesus, todo carro de fogo o Senhor quebra agora, o Senhor destrói em nome de Jesus. Ah, Senhor amado, que todo principados e potestades, que todos os principados que estão naquela região, que o Senhor destrua, que o Senhor amordace em nome de Jesus, e que haja sobre os teus filhos o poder do teu Espírito Santo. Senhor, que no momento da fraqueza eles lembrem, Senhor amado, que é na fraqueza dele que o poder do Senhor vai se aperfeiçoar. É na fraqueza que tu é forte, é na fraqueza que o Senhor se levanta. Ah, Pai amado, em momento nenhum eles serão desamparados. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, não é no nome de Paulo, não é no nome de Pedro, não é no nome de Maria, não é no nome de homem nenhum, mas é no nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus de Nazaré, que nós declaramos nessa noite, Senhor, a vitória na vida dos teus filhos, que nós declaramos nesta noite, Senhor amado, que a tua obra está
está se concretizando para a glória do teu nome, porque o Senhor não é homem para que minta, o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, o Senhor é Deus, e desde o ventre da mãe dele, o Senhor já o escolheu, desde o ventre da mãe dela, o Senhor escolheu, e o Senhor já sabia tudo que ia acontecer aqui hoje. Pai, te louvamos, te adoramos, nós te engrandecemos, nós te enaltecemos o teu nome, por esta obra maravilhosa que o Senhor está fazendo na vida dos teus filhos, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Davi e Cris, hoje é um marco na vida de vocês. Hoje, no mundo espiritual, algo está sendo derramado sobre vocês. Há uma unção, uma capacitação especial do Espírito Santo de Deus está descendo sobre vocês nesta hora. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus capacite-os, que o Senhor Deus possa tomá-los nas tuas mãos e fazer com que vocês façam a diferença, por onde vocês vierem a passar, que o nome dele seja glorificado através da vida de vocês. A mão do Senhor é sobre vocês, guardando, livrando e abençoando, e guardando de todo o mal. Vocês não estão sozinhos. Pode ser que por um momento vocês se achem sozinhos numa terra tão distante, não é? Sem amigos, os amigos estão tudo aqui, mas tenha certeza, o Senhor já preparou algo para vocês lá, em nome de Jesus. Ele não nos abandonou, Ele não nos abandonará, em nome de Jesus. E nós, como ministro desta igreja, nós como os pastores desta igreja, queremos ordenar vocês, consagrar vocês a este santo ministério, missões. Levar a palavra de Deus, levar o evangelho de Deus, levar o amor de Deus, levar o consolo de Deus para as almas sedentas da palavra dele. Gostaria que vocês se ajoelhassem novamente. Igreja, vocês levantem as suas mãos, porque vocês também são autoridade diante de Deus. Vocês levantem as suas mãos, desejando toda sorte de bênção para essas vidas, pelos caminhos dos quais o Senhor os levará, só Deus o sabe. Então que vocês levantem as vossas mãos, consagrando a vida do Davi e da Cris para esse ministério, o ministério de missões. Pai amado, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai amado, pela vida deste casal, Senhor amado. Esse casal do qual o Senhor chamou, esse casal do qual o Senhor preparou, esse casal do qual o Senhor está enviando, esse casal do qual o Senhor certamente garantirá, Senhor amado, a tua existência, Senhor, a tua provisão, Pai amado. Ó Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque eles escolheram o melhor, Senhor, que é servir a tua causa, é servir a tua palavra, é servir a teu evangelho, Pai amado. Nós, ó Pai, como ministro de Deus, ó Pai amado, como ministro da tua palavra, Senhor amado, nós os consagramos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Nós os consagramos missionários, ó Pai amado, missionários da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, que sobre eles, ó Pai, venha a tua unção, a tua capacitação, ó Pai amado, que o poder do teu Espírito Santo, Senhor, venha conduzi-los, venha sustentá-los, venha guiá-los, venha confortá-los, ó Pai amado, para os caminhos dos quais o Senhor os levará, caminhos dos quais o Senhor tem preparado para eles. Nós, como igreja do Senhor, ó Pai, nós os abençoamos, nós os consagramos, nós os enviamos, ó Pai Santo, ó Pai amado, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor amado, seja sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma eles no poder das tuas mãos, ó Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, coloca palavras, Senhor, palavras de poder em suas bocas, palavras que curam, palavras que saram, palavras que resgatam, Pai amado, e toda a autoridade do céu esteja sobre a vida deles, ó Pai, no poder do nome de Jesus, ó Pai amado. Ó Senhor, os caminhos dos quais
quais o Senhor tem preparado para eles, Senhor. Talvez não sejam caminhos, ó Pai, dos quais eles têm sonhado, caminhos dos quais talvez eles não tenham pensado, oh Senhor amado, mas o Senhor vai além dos nossos pensamentos, o Senhor vai além dos nossos desejos, ó Pai. A tua vontade é soberana, Senhor, sobre as nossas vidas. És tu, Senhor, que conduz, és tu, Senhor, que sustenta, és tu, Senhor amado. Leva-os, ó Pai, nas asas do teu Espírito Santo, no poder do teu Espírito Santo, ó Pai amado, e que eles sejam, sim, Pai, a diferença por onde eles vierem passar, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Que eles não se sintam desamparados, ó Pai, pois eles têm uma família, Senhor, é a família de Deus, ó Pai, em todo o globo terrestre, Pai amado, por onde eles vierem passar, Senhor, eles sejam confortados pela tua família, Pai amado, em nome de Jesus. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças a Deus. Aleluia. Que vocês venham viver essa nova experiência na vida de vocês. Que o Deus Todo-Poderoso venha se revelar na vida de vocês, como Deus onipresente, onisciente, onipotente, em nome de Jesus. Amém, amados? Eis aí, amados, os vossos missionários, dos quais vocês são responsáveis. Orem por eles, intercedam por eles, ajudem eles, em todos os sentidos, pois foi para isso que Deus te chamou também. Missões se faz com os pés, com os joelhos e com as mãos. Amém, amados? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.